crianças, eu sou a Tia Bel e para a aula de hoje nós teremos o tema O Mistério da Plenitude dos Gentios. E esse tema tão importante o Dr. William Soto Santiago nos trouxe no dia 10 de setembro de 1997. E para a aula de hoje nós teremos a participação da professora Suzana. Olá, crianças! Olá, Tia Bel! É um prazer estar aqui com vocês. E teremos também a participação da Aninha. Olá, Tia Bel! Olá, Suzana! E olá, crianças! É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aulinha. E crianças, para esta mensagem do Mistério da Plenitude dos Gentios, o Dr. William Soto Santiago nos traz a escritura em Romanos, capítulo 11, versículo 25, que diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Crianças, tem sido um mistério porque o povo hebreu rejeitou a Cristo, mesmo sabendo que ele havia ressuscitado. Os sumos sacerdotes sabiam que ele havia ressuscitado, porque os soldados avisaram, mas ainda assim eles não creram que Jesus Cristo era o seu rei e Messias. E esse é um mistério muito grande, porque o povo hebreu está esperando a vinda do Messias, mas ele já veio há 2000 anos atrás, mas o povo hebreu não recebeu. Mas agora, para a segunda vinda de Cristo, o povo hebreu o receberá. E olhem só, crianças, a primeira vinda de Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção, tirando o pecado do mundo, realizando assim a sua obra de redenção e pagando o preço da redenção para nos dar vida eterna. Crianças, era necessário que o povo hebreu rejeitasse o nosso amado Senhor Jesus Cristo, rejeitasse a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E o povo hebreu esteve cego espiritualmente para ver o cumprimento dessa primeira vinda de Cristo. E isso tudo ocorreu para que desse lugar ao cumprimento dessa primeira vinda, para que Cristo pudesse morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Porque se o povo hebreu recebesse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Cristo não ia morrer. E aí se cumpriria aquela escritura que o Senhor Jesus Cristo disse: se um grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só. Por quê, crianças? Olhem o que o Dr. William nos trouxe. Porque não podia pagar o preço da redenção. Não podia redimir a todos nós, a vocês também. Portanto, todo ser humano teria que morrer e o Senhor Jesus Cristo ia ficar sozinho nesse planeta Terra. Mas, quando o povo hebreu foi cegado espiritualmente, crianças, o povo hebreu fez o quê? Ele pediu a morte do Senhor Jesus Cristo. E foi concedido isso pelo Império Romano. O Império Romano crucificou o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A pedido de quem? Do próprio povo hebreu. Mas, crianças, o que parecia ser uma derrota para o Senhor Jesus Cristo foi uma grande vitória. Porque o Senhor Jesus Cristo estava realizando o pagamento dos nossos pecados ali na cruz do Calvário e redimindo assim todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quem são esses que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro? Eu e todos vocês. Estava assim realizando esta obra de redenção, sem o qual não existe vida eterna, crianças. E o Dr. William fala nessa mensagem que o povo hebreu está cego espiritualmente como nação. Ele permanece sobre a religião hebraica, chamada também de judaísmo, que foi dado pelo profeta Moisés. Eles não se deram conta, crianças,
que nos dias do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ali estava entrando a dispensação da graça, estava tendo um entrelaçamento dispensacional da dispensação da graça com a dispensação da lei. E tudo isso que está sendo realizado, o povo hebreu está cego espiritualmente, está ignorante quanto ao mistério do reino de Deus, que está sendo realizado aonde? Nesse planeta Terra. Crianças, nessa mensagem, o Dr. William, ele nos traz uma história muito importante de um personagem que perseguiu aos cristãos. E os cristãos são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E essa é a história de Paulo. E vocês lembram que Paulo foi o primeiro mensageiro das 7 eras da Igreja Gentia. E crianças, vocês sabiam que Paulo, ele não se chamava Paulo? Ele tinha o nome de Saulo e era conhecido como Saulo de Tarso. E o Dr. William nos fala que ele era um hebreu muito educado, ele tinha uma educação, ele era muito estudado. Saulo, ele perseguia os cristãos. E ao perseguir os cristãos, ele estava, sem perceber, perseguindo o caminho de Deus e aos que seguiam o caminho de Deus. Então, ele estava perseguindo a Cristo. Em uma certa ocasião, Saulo, ele ia para Damasco, em seu cavalo. Lhe apareceu uma luz muito forte. E essa luz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é dar coice contra o aguilhão. E Saulo, sabendo que aquela luz era a mesma luz que havia aparecido ao profeta Moisés e que havia dito ao profeta Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E crianças, Saulo, ele perguntou para essa luz: Senhor, quem eres? E essa luz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E crianças, aqui tem algo muito importante, que é o mais importante dessa história. O apóstolo Paulo, ele reconheceu ao Senhor Jesus Cristo. Ele o reconheceu como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei, como seu tudo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor ou o anjo do pacto. E então, Paulo veio a ser um servo de Cristo, pelo qual ele foi perseguido por causa disso. Ele tratou de levar o evangelho da graça ao povo hebreu, mas o povo hebreu o rejeitou essa mensagem. E então ele foi para os gentios, dizendo aos gentios que havia sido enviado. E os judeus, eles ficaram muito bravos com Paulo por causa disso. E os gentios, eles ficaram muito felizes porque escutaram essas palavras do apóstolo Paulo. Crianças, já aprendemos que tudo que o Dr. William Souto Santiago nos traz tem uma base escriturística. E a passagem que nos fala de como o apóstolo Paulo levou sua mensagem aos gentios está em Atos, capítulo 13, versículo 46 a 49, que diz: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela província. Agora vejam, crianças, como todos os ordenados à vida eterna creram. Mas vocês sabem por quê? Porque Deus estava colocando seus escolhidos, seus filhos, entre o povo gentil. E às vezes aparecia um filho ou filha de Deus no meio do povo hebreu e acreditava no Evangelho e recebia o Espírito de Cristo. Ou seja, entrava ao corpo místico de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual está representada no diagrama que usou o reverendo William Marion Branham nas mensagens, a estatura do homem perfeito e as 7 eras da Igreja Gentia. E olhem só, crianças, nós temos aqui as 7 eras da Igreja Gentia. E para cada era, Deus enviou o seu mensageiro. A primeira era foi na Ásia Menor e o seu mensageiro foi Paulo.
A segunda era foi na França e o seu mensageiro foi Irineu. A terceira era foi na Hungria e França e o seu mensageiro foi Martim. A quarta era foi na Irlanda e Escócia e o seu mensageiro foi Columba. A quinta era foi na Alemanha e o seu mensageiro foi Lutero. A sexta era foi na Inglaterra e o seu mensageiro foi Wesley. A sétima era foi na América do Norte e o seu mensageiro foi o reverendo William Marion Branham. E crianças, para cada era houve um território aonde foi cumprida essa mensagem. E desde esse território se estendeu para outro território. E olhem só como Deus chamou e ajuntou os escolhidos de cada era sobre a manifestação e o ministério de cada um dos seus mensageiros. Mas o Dr. William Souto Santiago nos trouxe uma informação muito importante nesta mensagem, que os mensageiros, os anjos mensageiros das eras da Igreja Gentia também tipificam os mensageiros dispensacionais. Temos aqui, crianças, a era de Paulo, que está representado na primeira era da Igreja Gentia e reflete o mensageiro da primeira dispensação, que foi Adão. E o Dr. William trouxe outra informação muito importante, que as festas que o povo hebreu realizava também está representado nessas eras e nessa dispensação. E ele disse que a festa da Páscoa foi lá em Gênesis, aonde apareceu o quê? O primeiro animal sacrificado para dar vestiduras para quem, crianças? Para Adão e para Eva. No livro de Gênesis fala isso. E o mensageiro nos trouxe. Encontramos que diferentes profetas de Deus utilizavam esses sacrifícios de animais para cobrir o pecado. E o programa divino deu continuidade. Para cada era representa um mensageiro dispensacional. E temos aqui a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência com o profeta Adão. E a segunda dispensação, a dispensação da consciência, foi com o mensageiro Sete. E ele também se refletiu no mensageiro da era da Igreja Gentia, que foi Irineu, na era de Esmirna. Lembre-se, crianças, o mensageiro disse, para cada era foi refletido também as festas hebraicas. E encontramos a terceira era da Igreja Gentia, com Martim na era de Pérgamo. E aí está refletindo o terceiro mensageiro dispensacional, Noé, com a mensagem do governo humano. E aí encontramos a era de Tiatira, com o mensageiro Columba. Está se refletindo também no mensageiro dispensacional, Abraão, o mensageiro da dispensação da promessa. E temos a quinta era, que é a era de Sardes, e o mensageiro é Lutero. E esse mensageiro foi refletido, foi representado na quinta dispensação, que é a dispensação da lei com o profeta Moisés. Lembre-se, crianças, que para todas essas eras foi refletido o quê? As dispensações e também as festas hebraicas. E aqui nós temos a era de Filadélfia com o mensageiro Wesley. E foi refletido na sexta era da Igreja Gentia. E foi refletido também na dispensação da graça com o mensageiro o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aqui ele nos trouxe que reflete uma festa. Aqui reflete a festa da expiação, a festa da Páscoa. Porque Cristo é a nossa expiação, porque Cristo é a nossa Páscoa. E olhem só, crianças, depois vem o quê? A era de Laodiceia. E o seu mensageiro é quem? O reverendo William Marion Branham. E está refletindo o mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo.
Aonde Jesus Cristo, nesse último dia, crianças, estará refletindo-se. Aonde nesse último dia estará se manifestando. Na era de Laodiceia, crianças, também se reflete o quê? A festa dos tabernáculos. Porque a 7ª era da igreja gentia reflete a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino. Então nós vimos com o mensageiro que as coisas que acontecem na dispensação do reino, primeiramente elas são refletidas onde? Na 7ª era. E no mensageiro da 7ª era, que é o reverendo William Marion Branham. Nessa mensagem, o Dr. William nos dá um exemplo muito bom desse reflexo da dispensação do reino com a 7ª era. E o reverendo William Marion Branham, ele teve uma visão muito importante, que foi a visão da 3ª etapa. E essa manifestação da palavra falada, da palavra criadora manifestada, onde grandes coisas estarão acontecendo. Coisas que foram somente mostradas como uma amostra ao reverendo William Branham. Mas ele disse que essa 3ª etapa, ela será manifestada em plenitude. Não só em amostra, não só uma partezinha, mas em plenitude. E isso é para a manifestação do Espírito de Cristo, para a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do profeta da dispensação do reino. Crianças, algumas pessoas poderão dizer assim: eu quero ver isso que foi dito, que viria essa manifestação poderosa onde a palavra estaria sendo falada, e até membros que poderão estar faltando em algumas pessoas, eles serão restaurados. E isso virá, mas no final. Antes disso, há certas etapas que têm que ser cumpridas, e os escolhidos têm que ser chamados e juntados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino. E para essa etapa, Deus estremecerá o mundo inteiro como nunca o fez antes, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias, onde grandes coisas estarão acontecendo. E já haverá entrado a plenitude dos gentios, e já haverá entrado o último escolhido de Deus. E quando chega a parte culminante, ou seja, a parte mais importante dessa 3ª etapa, já não haverá mais oportunidade para entrar ao corpo místico de Cristo, porque já se completará o número dos escolhidos de Deus. E a plenitude dos gentios terá entrado ao corpo místico de Cristo, porque a plenitude dos gentios é todos os escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro, os membros do corpo místico de Cristo, entrando aonde? No corpo místico de Cristo. E o Dr. William diz aqui que o povo de Israel terá uma oportunidade. Assim que se complete a plenitude dos gentios, Israel terá a oportunidade de ser salvo. Então, essa oportunidade que o povo hebreu terá será depois que se complete o número dos escolhidos da Igreja de Cristo. E olhem só, crianças, se com o Senhor Jesus Cristo naquele tempo foi estremecido todo Israel, a política daquele tempo, imaginem como será com os escolhidos de Deus das eras passadas e também do nosso tempo em corpos eternos. Crianças, o mensageiro está falando: não haverá limitação quanto às coisas que estarão acontecendo. E olhem só, crianças, o mundo será estremecido completamente e todos estarão sob a direção de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, que tem sido enviado nesta dispensação, que é a dispensação do reino. E sob esse mistério estará vindo grandes acontecimentos. E tudo isso foi falado também pelo reverendo William Marion Branham, que foi aquele que anunciou a segunda vinda de Cristo. Agora, qual é o território que se cumprirá todas essas coisas? América Latina e o Caribe. E qual é a era, crianças? É a era da pedra angular. É aonde seriam chamados e juntados todos os escolhidos de Deus com a mensagem
da grande voz de trombeta. E esse mensageiro vem revelando os mistérios da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em sua obra de reivindicação. E quem são as pessoas que estarão escutando o que esse mensageiro trará? São todas vocês e eu também. E aonde nós estamos? Na América Latina e Caribe. E vejam vocês, crianças, nós somos privilegiados porque estamos na América Latina. E a América Latina e o Caribe é um território muito bem-aventurado, que tem em seu seio todos os filhos e filhas de Deus, vocês, crianças, da era da pedra angular, da dispensação do reino. E vejam vocês, crianças, a América Latina e o Caribe é o que tem os primeiros que entrariam à dispensação do reino, com os quais abririam a dispensação do reino. Nós estamos vivendo um tempo mais glorioso de todos os tempos. O tempo onde a plenitude dos gentios entrará em cheio, ou seja, se completará o corpo místico de Cristo. E assim a plenitude dos gentios estará completa. Tem entrado em cheio por completo. E todos seremos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados. E o povo hebreu verá a manifestação de Cristo em sua igreja gentia e não poderá dizer outra coisa, senão este é ao que nós estamos esperando. E eles conhecerão a história, conhecerão a segunda vinda de Cristo e a primeira vinda de Cristo. E olhem só, Suzana e Aninha, Deus tem grandes bênçãos para todos nós. E é aí onde os escolhidos de Deus estariam aplicando o sangue do Senhor Jesus Cristo no batente das portas do seu coração. E é aonde o Espírito Santo está manifestado, tanto na alma de cada escolhido de Deus, como também como o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é o que todos nós fazemos parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E isso é aonde estaria sendo manifestado seu anjo mensageiro na Era da Pedra Angular e também na dispensação do reino. E tudo isso é para o cumprimento da plenitude dos gentios. Assim, crianças, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obedeçam a mamãe e o papai. E sejam agradecidos a Deus por estarem vivendo no melhor tempo. E até a próxima aula. Tchau! Otro día de vida delante de ti, otro día donde puedo ver maravillas, milagros y tu protección, una nueva oportunidad de adorarte y cantarte, Señor, de poderte decir, heme aquí, de poderte decir, Rey de mi corazón. Te amo, cuánto te amo, tu amor también puedo sentir. Te amo, cuánto te amo, Señor, ser tu hijo me hace sentir muy feliz. Crianças, todos nós estamos aprendendo muito com todas as aulinhas. Aqui embaixo na descrição tem um link da aulinha de hoje e também das atividades, para que vocês possam exercitar e assim continuar aprendendo cada vez mais.
Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha e clique no sininho das notificações. Se você quiser dar uma foto ou vídeo e assistir na escolinha, mande no telefone aqui embaixo e compartilhe com seus amiguinhos. Tchau!